Amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Nosso assunto de hoje está em Mateus 13:11. Conhecer o Evangelho é conhecer Deus. Irmãos, vejam que dos 7,5 bilhões de habitantes do planeta, apenas 2,5 bilhões se declararam cristãos. Aí incluem católicos, ortodoxos, espíritas, candomblé e evangélicos. Então, apenas um terço do mundo possui chamamento espiritual. Mas nem os que se veem como evangélicos conhecem o Evangelho a ponto de merecer esse nome. Todavia, estamos certos de que, aos chamados, os que creram e foram batizados, a quem Cristo disse, lá em Mateus 13:11, a vós é dado conhecer o mistério de Deus. Pois sabemos que os outros 2/3, 5 bilhões de humanos, dos que não foram chamados ainda, talvez não creram, não porque não quiseram, mas por ainda desconhecerem totalmente a mensagem de Cristo, como também por terem sido mal impressionados pelos inúmeros segmentos do religiosismo cristão, cumprindo-se aí o que está lá em Romanos 2:24. Por causa de vocês, religiosos, o ímpio blasfema contra nosso Senhor. Ou ainda pela dificuldade de se amar e temer um Deus totalmente invisível, conforme está lá em João 1:18. Ninguém jamais viu Deus, exceto a quem o Filho o revelou. Portanto, é um privilégio nos encontrarmos dentre aos que foi dado a conhecer o mistério de Deus. Irmãos, para a nossa santificação e salvação é fundamental conhecer Deus, pois ninguém pode amar aquilo que não conhece, e que, apesar de querer se manifestar, tem na própria montagem da Bíblia, feita pela religião imperial católica, como pedra de tropeço. Pois ninguém que conheceu primeiramente o Evangelho do Reino se deixou confundir tanto a ponto de não entender o que está claro na Epístola aos Hebreus. Já que ainda há cristãos seguidores de pastores, como para quem Cristo morreu em vão, pois insistem em querer se alimentar de coisas deterioradas lá do Antigo Testamento, anulando assim o sacrifício da cruz, no qual Cristo se deu por nós. Gálatas 2:21. Irmãos, não houve na velha aliança palavras como evangelho, batismo, igreja, derramamento do Espírito Santo, salvação, santificação e vida eterna, pois viviam num período de quebrantamento da alma, tentando aprender obediências, num pacto chamado pela Epístola aos Hebreus, da velha aliança, que não deu certo. E se referindo à nova, é dito lá que se a velha aliança tivesse sido boa, não haveria necessidade de uma nova. Por isso é que a nova não é igual à primeira, e que, por se falar nova, fica antiquada a velha, que deve mesmo desaparecer. Tudo isso está lá em Hebreus 8, de 7 a 13. Portanto, foi Cristo Jesus quem trouxe ao mundo o viver espiritual, através do Evangelho do Reino, por ele anunciado como Senhor e Salvador, conforme está lá em Lucas 4:43. Convém que eu vá também a outras cidades para pregar o Evangelho, pois foi justamente para isso que eu vim ao mundo. Então, tal como temos meditado sempre sobre a importância de Cristo ao mundo, é como disse Paulo, Colossenses 1, de 26 a 27. O mistério que esteve sempre oculto durante séculos e gerações, agora nos é revelado, que o mistério de Deus é Cristo. Dessa forma, para melhor entendimento, assim como o mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a sua própria igreja, conforme está lá em Efésios 5:32. Irmãos, o que nos encanta neste plano maravilhoso de vida eterna, perfeitamente feito por Deus, é como tudo se encaixa, pois veja, conforme João 3:16, em que Deus, portanto, amar a humanidade, deu seu próprio Filho, para que todos que nele crê não morra, mas que tenha a vida eterna. O que resta, claro, que o objetivo do Evangelho é nos assegurar a salvação, com significativos ensinamentos a partir do batismo. Quanto a que o apóstolo Paulo nos adverte não ignorar quanto a seu significado. Romanos 3, de 3 a 5. Não sabeis vós que fomos batizados na semelhança da morte de Cristo, para que tal como ele foi ressuscitado, também nós fomos renascidos em nova criatura? Irmãos, temos muita tristeza por nossos irmãos católicos, 50% do cristianismo, por não saberem do significado deste mistério, pois batizam crianças recém-nascidas. Um ritual pagão nada semelhante ao batismo praticado e ensinado por toda a igreja primitiva dos apóstolos, apenas para estabelecerem uma tola analogia ao judaísmo, em que a criança, ao 8º dia de nascido, é circuncidada. O batismo é tão imprescindível que nem mesmo Cristo dele se eximiu.
quando João Batista hesitou em não batizá-lo, a quem Jesus respondeu: deixa que se cumpra toda a justiça. Isso está lá em Mateus 3, de 14 a 16. Amados, o Evangelho do Reino do Céu tem que ser conhecido, pois pela falta da unção do Espírito Santo recebida no batismo, como pagãos, católicos morrem praticando marianismos e adoração de imagens, crendo que isso procede de Cristo, ignorando até que o batismo, tal como ensinado e praticado pelos apóstolos, é o próprio nascer de novo, mencionado em João 3,5. Quem não nascer de novo da água e do Espírito, esse não entra no reino dos céus. Assim, não podemos nos esquecer daquela equação de que quem nascer apenas uma vez morre duas vezes, mas quem nasce duas vezes, mas quem nasce duas vezes morre apenas uma vez. Isto é, conforme está lá em Marcos 16, de 15 a 18. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se opõe já está condenado, né? Isso torna isso muito mais claro ainda em João 6, 4, porque a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amados, nossa conclusão é que sem Cristo jamais conheceríamos Deus, pois Colossenses 1, 15, Cristo é a imagem de Deus invisível. Quem quiser conhecer Deus, olhe para Cristo, tal como ele respondeu a Filipe, lá em João 14, 9. Filipe, quem vê o Filho, vê o Pai. Então, como você me pergunta, mostra-me o Pai? Irmãos, é através do Evangelho que precisamos conhecer Deus e seus santos desígnios, pois o povo se preocupa muito com pecados, quanto a que Cristo resumiu, lá em João 16, de 8 a 12, quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. 9. Do pecado porque não creram em mim. Irmãos, ele quis dizer que não crer nele é um pecado que não tem solução, pois quanto a qualquer outro pecado, pode haver perdão, mediante o arrependimento, mas o não crer no Senhor trata-se de condenação definitiva, conforme está lá em João 3,18. Quem não crê já está condenado. Amados, a nova aliança, que é o próprio Evangelho do Reino, a que a religião católica deu nova denominação, chamando de Novo Testamento, é perfeita, pois não é constituída de mensagens intermediadas por profetas, pois, conforme está lá em Hebreus 1:1, Deus já não nos fala mais através de profetas, mas através de Cristo Jesus, a quem, como Filho, constituiu herdeiro de todas as coisas, a quem Deus, a ele se dirigiu, exaltando-o e o chamando também de Deus. Isso está lá em Hebreus 1:9. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Ó Deus, o teu Deus se ungiu com óleo da alegria. Amados, Cristo é nossa suficiência, conforme está lá em 2 Coríntios 3, de 4 a 6. Pois tudo que você perguntaria a Deus para entendê-lo, alguém já perguntou em seu lugar, né? E ele respondeu através de Cristo Jesus no Evangelho. Amados, Cristo não encerrou seus ensinamentos ao ser crucificado, pois às vésperas disso ele disse, conforme está lá em João 16, de 12 a 15, muita coisa tenho eu ainda para vos dizer, mas vós não suportaria até que venha o Espírito. Isso quer dizer que todas as epístolas dos apóstolos são continuação do Evangelho do Reino. Amados, em Cristo Jesus, Deus se fez homem para habitar entre nós. João 1,14, né? Portanto, deixemos de adorar imagem de santo, pois nem Maria poderia ser mãe de Deus, mas apenas mãe de Jesus, corpo que foi usado para Deus se expressar em Espírito, Cristo como seu Filho. Portanto, resta-nos permanecer em Cristo, na força do poder daquele que nos disse, permaneça em mim, pois sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Quanto ao mais, se orgulha, então se orgulha no Senhor, conforme está lá em 2 Coríntios 10, 12. Pois Pedro nos dá motivo para nos orgulharmos, quando nos diz em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Amados, se gostou, prega o Evangelho, repassando bons vídeos. Até o próximo encontro.